Louvado seja o nome do Senhor. Estamos começando mais uma transmissão pelo Portuguese Ministry, no Arizona. São agora em Phoenix 8 horas e 3 minutos. E no Brasil são 0 horas e 3 minutos. Quem vos fala é o seu amigo, pastor Venilton de Jesus, que a convite da pastora Marcela Dias, do Portuguese Ministry, da qual eu tenho a alegria de também poder participar, juntos estarmos contribuindo para a expansão do reino de Deus através do conhecimento da palavra do Senhor. Já estudamos até a página 14 e hoje nós vamos começar com a página 15 e justamente no capítulo 2, que tem como tema a Bíblia como um livro. E eu tenho sempre por hábito começar qualquer estudo ou qualquer pregação com um versículo-chave. E o versículo-chave de hoje é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que diz assim: toda a Escritura, e quando nós ouvimos a palavra Escritura ou lemos, isso está se referindo à Bíblia como um todo. Isso está se referindo aos 66 livros. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ou seja, Deus soprou os seus pensamentos na mente dos escritores. E eles pegaram a caneta e o papel, ou papiro, ou pergaminho, e eles então escreveram aquilo que Deus lhes inspirou. Então, ela não provém de particular elucidação ou inspiração humana. Ela é totalmente inspirada por Deus. Então, 2 Timóteo 3,16 diz que toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é proveitosa, ou seja, ela tem o proveito, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeitamente preparado para toda a boa obra. Então, a Bíblia, ela é inspirada e revelada por Deus. A Bíblia não provém de inspiração humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E só relembrando aquilo que eu já venho falando, a palavra Bíblia, ela vem de biblion, ela vem de biblios, e quer dizer pequenos livros. E a Bíblia, ela é composta por 66 livros, sendo 39 livros no Velho Testamento, começando com o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, e terminando no Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias. E o Novo Testamento são 27 livros, começando no livro de Mateus e terminando no livro de Apocalipse. Então, isso é o que nós temos falado. Falamos também na segunda ministração, na segunda aula, que a Bíblia romana, ela possui 7 livros a mais. Então, a Bíblia hebraica, ela é composta por 66 livros. Mas nós mostramos aqui que a Bíblia romana, ela tem 73 livros, que foram acrescentados a partir do Concílio de Trento, em 1543, e que nós não consideramos esses 7 livros como livros inspirados. Nós entendemos que são 66 livros, Antigo e Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, tudo que passar disso
chamamos de apócrifo, estranho, espúrio, que nós não consideramos como parte do cânon sagrado. Agora, eu quero falar, isso está na página 15 lá do livro, acerca das línguas originais. Por exemplo, nós temos no Brasil, nós temos nos Estados Unidos, em cada país. Eu conheço Bíblia até em hindi. Quando eu estive lá na Índia, eu tive a felicidade de pegar em minhas mãos uma Bíblia traduzida para o hindi, que é a língua oficial da Índia. Mas as línguas originais da Bíblia Sagrada, elas são o hebraico e o aramaico, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos o grego. Então, 3 são as línguas originais: hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, e o grego, no Novo Testamento. Lembrando que Jesus, ele falava grego, o grego popular, o grego koiné, mas nós temos algumas expressões em hebraico e até em aramaico, como, por exemplo, quando Jesus disse na cruz, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui, então, é uma citação de Jesus do hebraico ali no Novo Testamento. E o material, eu dei uma pincelada na aula passada, o material que se usava para que os homens de Deus, os profetas e apóstolos, pudessem escrever a palavra eterna de Deus. Não era o papel como nós temos hoje. E a invenção do prelo por Gutenberg facilitou muito a compilação de livros e a compilação da Bíblia Sagrada. Mas, naquele tempo, a escritura era chamada de rolos, porque eram 66 rolos. Então, era muito complicado você transportar a palavra do Senhor, porque ela era composta de pergaminhos, vem da palavra pérgamo, que foi os pergaminhos foram desenvolvidos na cidade de Pérgamo. Daí o nome pergaminho, que era uma pele de animal devidamente raspada, devidamente trabalhada, preparada, e a partir do preparo desse material, os autores, então, de posse da tinta, da pena, não era a caneta como nós conhecemos hoje, eles então podiam escrever no pergaminho. E o pergaminho durava muitos anos, chegando a durar quase 1000 anos, o pergaminho, como ficou provado lá nos manuscritos do Mar Morto, que foram localizados. E o papiro era uma planta que brotava às margens dos rios, uma folha muito grande, muito larga, e eles também trabalhavam aquela folha de papiro, daí vem a palavra paper, papel, e eles então escreviam sobre os papiros e pergaminhos. Então, 3 eram as línguas originais, Antigo Testamento, hebraico e aramaico, mas praticamente todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento em grego. E esse material, essa inspiração, esse material que foi a inspiração de Deus aos escritores sagrados, eles foram devidamente inspirados por Deus. E eles eram compilados em papiros e pergaminho. Então, os pergaminhos poderiam durar centenas de anos. Então, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo, interessante isso, Paulo falando a Timóteo, ele disse o seguinte,
quando você vier até mim, 2 Timóteo 4,13, traga a capa e traga os livros e os pergaminhos que eu esqueci na casa de Carpo. Carpo era um irmão na fé. Então, Paulo disse para Timóteo, quando você vier me encontrar, traga a minha capa, que eu esqueci em Troade. Então, Paulo era esquecido. Traga os livros e, em especial, os pergaminhos. Que pergaminhos eram estes? Exatamente aqueles que compunham a inspiração da palavra de Deus. E Paulo, ele andava não com uma mochila, mas ele andava com uma espécie de um saco, onde ele podia transportar os rolos da Escritura. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, somente o livro de Isaías, ele tinha 8 metros de comprimento. Então, somente o livro de Isaías, ele tinha 8 metros de comprimento. Então, veja como a invenção do prelo, a partir de Gutenberg, ele facilitou a nossa vida. Imagine qual deveria ser o peso do livro de Isaías, de pele de carneiro, com 8 metros de comprimento. E quando foi inventado o papel, paper, veio da palavra pergaminho, a folha de papel, como nós conhecemos hoje, aí então a Bíblia e os outros livros, eles passaram a ser compilados da forma como nós conhecemos. E isso foi uma verdadeira revolução mundial, principalmente para a palavra de Deus, e a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Já agora, entrando na página de número 17 do nosso livro Bibliologia, Conhecendo o Livro de Deus. É importante que nós tenhamos no nosso coração algumas verdades definidas acerca da palavra de Deus. Por exemplo, que Jesus nos orientou a examinarmos a palavra de Deus. Em João 5, no versículo 39, Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, errais não conhecendo as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, João 5,39, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Esse pontinho branco que você está vendo aqui é parte do gesso que está no meu braço. Daqui a 2 dias, nós estaremos livres dessa coisa aqui que incomoda a beça. Mas voltando aqui, Jesus nos orientou a conhecer as Escrituras, a Bíblia como um todo. Então, ele fala em Mateus 22, 29, que nós erramos, Mateus 22, 28 e 29, e nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. E João 5, 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a primeira coisa que Jesus disse em Mateus 22, 28 e 29 foi que toda pessoa que não conhece a Escritura, ela já está errando. Muitas pessoas estão hoje mergulhadas em heresias destruidoras por culpa delas mesmas, porque elas não se esforçaram por conhecer a palavra de Deus. E a verdade é que a Bíblia ela está disponível a todos. Apenas alguns povos que vivem isolados, que ainda não tiveram acesso à palavra de Deus. Mas hoje nós temos a palavra de Deus de todas as formas, inclusive no nosso smartphone. Então, a primeira recomendação de Jesus é que veio numa forma de repreensão, Mateus 22, 28 e 29, é que a pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela já está enquadrada em um grande erro. Mas, quando ele fala
em João 5,39. Examinai as Escrituras. Todos nós sabemos o que é um exame. Eu, por exemplo, nos próximos dias, terei que fazer um exame de sangue. E ali, o médico do laboratório, os técnicos do laboratório, eles vão examinar tudo aquilo que foi pedido pelo cardiologista. Então, o exame fala de uma coisa minuciosa, de uma coisa detalhada. E Jesus, então, nos orientou a estudarmos a palavra de Deus de forma minuciosa. Não é para ler a palavra de Deus apressadamente, é para que possamos meditar, examinar a palavra e pedir ao Espírito Santo que ele possa nos dar a revelação e o entendimento da palavra de Deus. Mas Josué foi o substituto de Moisés. Em Deuteronômio 34, versículo 9, diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué e fez assim a transferência de sua autoridade para Josué. Deuteronômio 34, versículo 9. E quando Moisés morreu, e aí eu já estou falando do livro de Josué, Josué estava desanimado, estava com medo, estava inseguro, porque pesava sobre ele a responsabilidade de ter que substituir Moisés, o homem que falou com Deus face a face, o homem que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. E não seria diferente comigo ou com qualquer outra pessoa o peso desta missão. E Josué estava com medo, e Josué estava inseguro. Então, o capítulo 1 de Josué mostra Deus falando com Josué. E Deus começa falando para ele: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, ou seja, tenha disposição, porque agora a missão é contigo. Eu estou contigo. Como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Então, o capítulo 1 de Josué começa com Deus incentivando Josué, com Deus tirando Josué do estado de prostração. Primeiro, que ele amava Moisés. Ele acompanhou Moisés durante a sua vida inteira. E ele mesmo, Josué, não esperava que Deus pudesse colocá-lo como o substituto de Moisés. E Deuteronômio 34, 9 fala do momento em que Deus ordenou que Moisés impusesse as mãos sobre a cabeça de Josué para o legitimar como seu sucessor. E ali no capítulo 1 de Josué, já temos Deus tratando diretamente com o mesmo. Moisés já era morto, Josué estava inseguro, e Josué capítulo 1, nós temos ali, do verso 1 ao verso 7, Deus animando Josué. Fala: olha, vamos embora, o negócio agora é contigo. Mas o que eu quero destacar é Josué, capítulo 1, verso 8, quando Deus disse para Josué o seguinte: medita na minha palavra, olha aí, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Então, a primeira coisa, início de ministério, responsabilidade de substituir Moisés, conduzindo mais de 2 milhões, de 2 a 4 milhões de pessoas. Então, Deus aparece para Josué e fala para ele: medita, Josué 1:8, na minha palavra, de dia e de noite. Josué 1:8. Tenha cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E quantos anos já se passaram de Josué até o dia de hoje? Milhares de anos já se passaram. E esta regra continua valendo. Valendo para mim, valendo para todos do Portuguese Ministry,
para todos que estão nos acompanhando através de youtube.com, devemos meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. Fazer tudo o que nela está escrito, porque este é o segredo da nossa prosperidade. Prosperidade com Deus, prosperidade familiar, prosperidade nas nossas realizações, prosperidade na nossa vida material. Medita na minha palavra de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Então, farás prosperar todos os teus caminhos e serás bem-sucedido. Olha que coisa linda. Josué 1, 8 e 9. Então, a mesma regra que foi dada para Josué continua valendo para mim, para você, para todos nós. E devemos ser praticantes da palavra. É outra coisa importante. Em Hebreus, capítulo 5, e no versículo 12, está escrito assim: para que não sejais indolentes. O que é um indolente? É um preguiçoso, é uma pessoa que não evolui. Para que não sejais indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. E diz lá em Hebreus 5:12 que nós não podemos ser crianças, nós temos que ser conhecedores, temos que ser mestres da palavra do Senhor. Então, Hebreus 5:12 diz que, devido ao tempo decorrido, aqueles irmãos ainda eram crianças, mas eles já deveriam ser mestres na palavra. Então, Deus quer, Hebreus 5:12, que na medida que o tempo passe, que nós possamos ser mestres, que nós não sejamos apenas discípulos, mas que cheguemos à condição de ensinarmos a palavra de Deus. O mestre não é aquele que é melhor do que os outros, mas é aquele que tem a alegria de poder ensinar a palavra do Senhor. Lá no livro de Esdras, no capítulo 7 e no versículo 10, nós temos algo maravilhoso, algo que eu amo, porque está escrito que Esdras, que era um sacerdote, que escreveu também, ele era escriba, era aquele que escrevia sobre o pergaminho. Esdras era um sacerdote e era escriba, aquele que escrevia sobre os pergaminhos. Mas em Esdras capítulo 7, versículo 10, fala de que Esdras tinha uma tríplice motivação. A primeira motivação do sacerdote Esdras era conhecer a palavra do Senhor. Então, essa motivação, ela tem que estar também no nosso coração. A Bíblia não pode ser para nós um livro fechado, mas como Esdras, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas Esdras 7:10, Esdras tinha uma segunda motivação, que era praticar a palavra do Senhor. E eu reputo que isto é um grande segredo, porque muitas pessoas, elas até conhecem a palavra de Deus. Eu sei que você que está participando pelo Português Ministry e pelo youtube.com, na retransmissão, e nós conhecemos, eu conheço, você conhece, nós conhecemos muitas pessoas que têm um conhecimento muito grande da palavra de Deus. Eu conheço pessoas que conhecem demais a Bíblia, mas elas não praticam. E aí ele é o perfeito hipócrita, é o perfeito fariseu, porque os fariseus dos dias de Jesus, quando você lê Mateus, capítulo 23, você fica espantado com a dureza que Jesus trata os fariseus e os saduceus, chamando-os de hipócritas, de serpentes, de raça de víboras, de filhos do inferno, sepulcros caiados. Jesus bate para valer. Eu costumo dizer que Jesus bate de martelo em Mateus 23, porque aqueles homens conheciam a palavra, mas eles não praticavam. Então, a tríplice motivação de Esdras, o sacerdote e escriba,
Primeiro, era conhecer, e segundo, praticar a palavra de Deus. Mas, pastor Venilton, qual era a terceira motivação de Esdras, segundo Esdras 7, versículo 10? Era ensinar a palavra de Deus. Então, ó, em primeiro lugar, conhecer, em segundo lugar, praticar, para não se tornar um hipócrita, como os fariseus e saduceus, e em terceiro lugar, ele tinha que, depois de praticar, se tornar um ensinador. Lembra que eu falei, alguns segundos atrás, que Hebreus 5,12, o autor está repreendendo aquela comunidade, porque já havia se passado muitos anos, e eles ainda eram inexperientes na palavra. Eles ainda estavam tomando leitinho, eles ainda não tinham capacidade de serem mestres, de serem ensinadores da palavra de Deus. Então, seja você do Portuguese Ministry, ou do youtube.com, ou qualquer pessoa que em algum momento esteja assistindo a nossa videoaula, Deus quer que você, em primeiro lugar, conheça a sua palavra. Em segundo lugar, pratique a sua palavra. E em terceiro lugar, que você possa ser um ensinador, que você seja um mestre, aquele que ensina, aquele que transmite a revelação de Deus para outras pessoas. Houve um tempo na minha vida que eu não podia fazer o que estou fazendo hoje. Houve um tempo na minha vida, eu posso falar do ano de 1981, 1980, 1981, quando eu comecei a ser evangelizado. Eu não conhecia nada sobre a palavra de Deus. A Bíblia era para mim um livro fechado. Mas em 1980 e 81, eu comecei a ser evangelizado. E eu me lembro que o livro de Mateus, capítulo 24, que fala sobre o sermão profético, fez toda a diferença na minha vida. E aí, em 1982, eu passo pelas águas, eu me converto, passo pelas águas. E a partir daí, brotou um desejo no meu coração de conhecer mais a palavra de Deus. Aquela motivação de Esdras, não só de conhecer e praticar e ensinar, mas brotou no meu coração, a partir de 82, o desejo de ser um ensinador da palavra do Senhor. E eu, então, entrei numa escola dominical, fiquei 12 meses antes do culto, por cerca de 1 hora, era de 8 às 9 da manhã, lá na Ilha do Governador. Eu fiquei aprendendo, estudando as Escrituras. Tempos depois, passaram-se mais alguns anos, eu entrei no seminário bíblico, e ali eu fiquei 3 anos. Saía do trabalho e ia para o seminário. 3 anos inteiros. Muitas vezes, sabe, quase que dormindo no volante, chegava em casa à tarde, mas eu queria conhecer mais da palavra de Deus. Eu queria entender mais sobre a palavra de Deus. E sempre tive um desejo grande no meu coração de estudar a palavra de Deus. Sempre lendo a Bíblia, sempre lendo livros que explicam a Bíblia, comentários, dicionários, chegando a possuir quase que 200 exemplares de livros que explicavam a Bíblia. Sempre fui um leitor voraz, querendo conhecer mais da palavra de Deus. Então, que esta seja a minha, a sua, a nossa motivação em relação às Escrituras, que possamos conhecer a palavra de Deus, que possamos praticar a palavra de Deus e que possamos ensinar a palavra de Deus. Talvez você que está assistindo essa videoconferência hoje esteja na condição de um aprendiz, porque a palavra discípulo quer dizer aprendiz. Mas quem sabe amanhã você estará como a pastora Marcela, você estará como o pastor Venilton, você estará já na condição de ensinar, de transmitir a palavra de Deus para as outras pessoas. E isto é uma coisa fantástica.
Isto é uma coisa maravilhosa. Também, dando continuidade aqui ao nosso livro, ainda na página 17, eu quero dizer que a Bíblia, em português, ela foi traduzida por um padre, que era uma pessoa muito letrada, chamado João Ferreira de Almeida. Então, quando você encontra a Bíblia, né, traduzida do seu original para várias línguas, dentre elas o português. Então, quem fez a tradução para português foi o padre João Ferreira de Almeida. E nós temos a Bíblia na versão ARC, A-R-C. O que quer dizer ARC, pastor Venildo? Almeida, revista e corrigida, ARC. Então, Almeida, porque foi João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então, ARC. Essa tradução ela tem um português mais arcaico, da década de 50. Por exemplo, hoje na Bíblia atualizada, que é a ARA, A-R-A, Almeida, revista e atualizada. Na Bíblia atualizada, que é a Bíblia que eu uso, e a Bíblia que a maioria de nós usamos, nós temos a palavra amor. Na Bíblia ARC, Almeida, revista e corrigida, nós temos a palavra caridade. E na nossa Bíblia atualizada, nós temos a palavra amor. Na Bíblia corrigida, nós temos a palavra mancebo. Na Bíblia atualizada, nós temos a palavra jovem. Você já imaginou você chamar o teu filho de mancebo? Então, mas é um português mais arcaico, da década de 50. Por isso, a minha orientação é que nós tenhamos uma versão da Bíblia atualizada. Por quê? Porque as palavras elas estão mais dentro do contexto que nós vivemos. Mas tanto mancebo do Arque quanto jovem quer dizer a mesma coisa. Então, por isso é que eu, por exemplo, desde a década de 80, eu uso a ARA, Almeida, revista e atualizada, que também é uma versão que está muito próxima do original. E temos também na língua portuguesa a ARC, Almeida, revista e corrigida. Algumas denominações, elas ainda usam a ARC, porque os seus líderes os primitivos, os pioneiros, os fundadores da denominação, eles começaram com a ARC. Então, ela se perpetuou ou seja, se perpetuou ali na liturgia das igrejas. Mas tanto a ARC quanto a ARA, todas duas são a palavra de Deus traduzida para a língua portuguesa. Agora eu quero falar sobre algumas coisas interessantes acerca do livro. Deixa eu dar uma virada de página aqui, para que nós possamos continuar. Já agora, na página 16, nós ainda temos alguns minutos ainda, e eu quero falar sobre as divisões da Bíblia Sagrada. Lembrando que os judeus ortodoxos, eles não aceitam o Novo Testamento, porque para eles o Messias é Moisés. Mas aqueles judeus que nós chamamos de judeus messiânicos, eles já aceitam o Novo Testamento, porque eles já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas o Novo Testamento, em hebraico, com 39 livros, ele tem na sua edição primitiva, que eram os rolos, ele tem 3 divisões. E Jesus que falou sobre isso. Em Lucas 24 ao 44, ali no caminho de Emaús, ele repreendendo os seus discípulos por causa da incredulidade no caminho de Emaús. Lucas 24, 44, ele fala assim: vocês nunca leram o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Então, qual era a divisão primitiva do nosso Antigo Testamento nos dias de Jesus? Eram, segundo Lucas 24, 44, lei de Moisés, que era a Torá, era de Gênesis até
o último livro de Deuteronômio. Então, 5 livros. Então, Torá. Nós temos os Salmos, que dentre eles está o livro de Salmos, está o livro de Provérbios, o livro de Cantares, são chamados de livros poéticos. E os profetas, que na Torá, ou seja, no Antigo Testamento, eles não estavam divididos em profetas maiores e menores, apenas profetas. Então, a divisão primitiva, lei, salmos e profetas, segundo as palavras de Jesus em Lucas 24, no verso 44. Nós temos, na língua portuguesa, nós temos a Bíblia dividida a título de estudo, tá bom? Temos o Pentateuco, que foram escritos por Moisés. O livro de Gênesis foi totalmente revelado, porque como que Moisés poderia escrever o livro de Gênesis? Gênesis vem de gen, vem de essência primitiva, o livro dos começos. Como que Moisés poderia escrever o livro de Gênesis se ele não era nascido? Moisés escreveu o livro de Gênesis por revelação. Deus revelou a Moisés. Então, o Pentateuco foi escrito por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. São 5 livros. Depois, nós temos os livros históricos. Isso aí a gente aprende na matéria bibliologia, tá bom? Então, aqui, claro que eu tenho que explicar sobre isso. Os livros históricos, eles vão de Josué até o livro de Esther, Antigo Testamento, são 12 livros. Depois nós temos os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares de Salomão. São 5 livros. Aí vem os livros proféticos, são 17 livros, sendo que nós temos os profetas menores, que são 12, e nós temos os profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel. Então, essa composição, ela dá 39 livros. Lembrando que a Bíblia Romana, ela tem 73 livros, que 7 nós não consideramos como parte do cânon sagrado. E aí vamos para o Novo Testamento. Nós temos 27 livros, que são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses 4 evangélicos, eles narram essencialmente acerca do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, 4 evangelhos. Mateus foi escrito para os judeus, no objetivo de provar que Jesus era o Messias prometido à casa de Israel. Marcos, ele foi escrito para os romanos. Lucas foi escrito para os gregos. E João foi escrito para a igreja. Portanto, cada um dos apóstolos, eles escreveram. Lucas não foi um dos 12, mas ele buscou informações. Ele escreveu tanto o livro de Lucas como o livro de Atos, foram escritos por Lucas. Ele escreveu esses 2 livros depois de uma acurada investigação a um homem, a um irmão na fé, chamado Teófilo. Depois nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que também foi escrito por Lucas, que é o livro de Atos. Então, Lucas escreveu Lucas e ele escreveu Atos dos Apóstolos. Todos esses 2 livros foram escritos a Teófilo. Então, 4 evangelhos, nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos, nós temos as epístolas paulinas, que, para mim, vai de Romanos até Hebreus, 14 livros. Alguns defendem que talvez Hebreus não foi escrito por Paulo, mas é apenas uma questão de posicionamento, isso aí não é uma questão de briga. Aí nós temos as epístolas universais, que são 7, e vai de Tiago até o livro de Judas. Lembrando que a epístola de Judas, esse Judas aí não é o Judas Iscariotes. Judas Iscariote, ele se enforcou logo após ter traído Jesus. E o único livro profético
do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Olha que coisa linda. Então, assim nós temos a nível de estudo, dentro da matéria Bibliologia, o Novo Testamento. E para fechar o nosso estudo de hoje, para fechar a nossa terceira lição, nós temos a garantia de Deus acerca da sua palavra. Deus garante a sua palavra. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Deus faz uma pergunta para Jeremias. Jeremias 1, versículo 12. O que você está vendo, Jeremias? Jeremias 1, 12. Jeremias responde, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz, viste bem, você viu muito bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Isso é uma passagem muito maravilhosa. E depois, outra garantia de Deus acerca da sua palavra. Isaías 55, versículo 11. O Senhor fala, a minha palavra não voltará vazia. Então, a palavra de Deus nunca voltará vazia. Por isso, pregue a palavra, porque mesmo que a pessoa não dê ouvido hoje, ela pode dar ouvido amanhã. Também a palavra de Deus, segundo o que está escrito no Salmo 119, versículo 105, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. E terminando, está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, que a palavra de Deus é fiel e digna de inteira aceitação. Ou fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Em primeiro lugar, Deus é fiel. Deus tem uma palavra que é fiel. Sua palavra não volta vazia. Sua palavra não falhará. Deus vela por sua palavra. Sua palavra fará aquilo que apraz ao Senhor Jesus. E que nós possamos fazer exatamente aquilo que Deus falou com Josué. Meditar na palavra dele dia e noite. Noite e dia. Day by day. Que possamos estar meditando na palavra de Deus. Que possamos comer a palavra de Deus, porque nós faremos prosperar o nosso caminho. E que a motivação de Esdras possa ser a nossa motivação, que possamos conhecer, ler, estudar, conhecer a palavra, que possamos praticar, porque se você não conhece e não pratica, você se torna um fariseu, mas que possamos todos nós buscar o terceiro estágio, para não cairmos no que está escrito em Hebreus 5:12, para não cairmos na condição de indolentes, para não cairmos naquela situação de não chegarmos a ser mestre. Que a terceira motivação, segundo o que está lá em Esdras 7:10, é que possamos todos nos tornarmos ensinadores da palavra do Senhor. E fazendo isso, conforme diz Josué 1:8, nós faremos prosperar o nosso caminho e nós seremos bem-sucedidos. Nós terminamos aqui a nossa terceira ministração, a nossa terceira videoaula sobre o meu livro Bibliologia, e que o Espírito Santo possa acrescentar a você e a cada um de nós do Português Ministry, daqueles que vão acompanhar a retransmissão no YouTube, que o Espírito Santo possa acrescentar mais coisas, mais revelações e o entendimento da palavra do Senhor, para que você possa ser um legítimo ensinador. Eu agradeço a Deus, porque eu já cheguei a 27 livros acerca da palavra de Deus. Isso, para mim, é uma alegria e uma satisfação. Na semana que vem, nós estaremos na nossa quarta ministração. Que Deus possa abençoar, favorecer e que possa dar a você um perfeito entendimento da palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém.